Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos, eu vou falar um pouquinho sobre como acessar as posições de um vetor e depois eu vou começar com a parte de importação de dados. Então, vamos usar o vetor que a gente utilizou na aula passada e vamos querer acessar as posições dele. Então, nós vamos digitar o nome do nosso vetor, que no caso é aves, e para a gente poder acessar uma posição, a gente usa colchete. Vamos acessar a terceira posição desse vetor, digitando o número 3, e aí a gente roda essa linha de comando. A gente pode ver que saiu exatamente a terceira posição, o número 37. Se você quer acessar mais de uma posição ao mesmo tempo, a gente precisa fazer o mesmo processo, só que dentro dos colchetes, a gente vai usar a funçãozinha de concatenar. A gente vai colocar um vetorzinho com as posições que a gente quer. Vamos acessar a 3, a 5 e a 7, por exemplo. A gente pode ver que saíram as posições 3, 5 e 7. Agora, vamos colocar um número negativo dentro desses colchetes, para a gente ver qual vai ser a saída. Colocando um número negativo, vocês podem ver que no caso, colocamos aqui -1. A gente pode ver que a primeira posição sumiu do vetor. Isso vale para qualquer número negativo que a gente colocar. Esses comandos para você filtrar ou para você excluir algumas posições, eles não são definitivos, eles só servem enquanto você rodar aquela linha de comando. Se você quiser tornar isso definitivo, você precisa reatribuir isso a uma outra variável, a um outro objeto. Agora, vamos reatribuir um número a uma posição. Por exemplo, aqui, vou colocar na primeira posição o valor 100. Vocês veem que eu estou atribuindo esse valor à primeira posição. Logo, ele foi alterado no vetor original. E quando você printa, você vê que a primeira posição está como 100. Para voltar ao valor original, a gente faz o mesmo processo, só que colocando o valor que ele estava anteriormente. Agora vamos começar com a parte de importação de dados. Você vai conseguir importar dados clicando em Import Dataset, que fica ali na janelinha do Environment. Você clica lá e você tem algumas opções. Para baixar uma planilha do Excel, você vai em From Excel e seleciona qual o arquivo você quer importar para dentro do R para você fazer a sua análise de dados. Assim que você importa, ele vai abrir uma janelinha te mostrando como que ficou essa tabela no R. Nós também podemos baixar arquivos de texto como bancos de dados, que nós temos as opções TXT e CSV. Então, a gente vai em Import Dataset de novo, clica em From Text e aí vocês vão ver que tem duas opções, a Base e a Reader. Clica na Base e ele já vai te mostrar como que ele foi feito a separação e como que vai ficar o banco de dados. Agora nós vamos atribuir esse último banco de dados que a gente importou em uma outra variável para a gente não correr o risco de alterar as coisas no banco de dados original. Então a gente coloca dados, recebe um data.frame desse banco de dados que a gente importou, o TXT, que no nosso caso chama MILSA. E a função data.frame, ela converte o seu arquivo para esse padrão de, de banco de dados do R. E então, nós vamos usar uma função chamada attach nesses dados. Essa função permite que o R reconheça as variáveis contidas nesse banco de dados, que a gente está chamando de dados.
e logo após vamos usar a função str. Essa função str dá um pequeno resumo das variáveis. Quando você roda ela, você pode ver quais são as colunas desse data frame e quais são os tipos dessa coluna. Lembrando que cada coluna é um vetor. Então, nós temos aqui, ó, todas elas como variáveis inteiras ou numéricas. Antes de começar a parte de mexer nos vetores desse data frame, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre algumas funçõezinhas que fazem sequência e que fazem ordenação. A primeira delas é o uso dos dois pontos. Quando a gente faz, para a gente fazer uma sequência 1 a 1, a gente coloca o início e o fim da sequência separado com dois pontos. Como a gente pode ver aqui no exemplo, quando você roda essa sequência, ele vai te dar todos os números de 1 a 100. Outra função que gera sequências é a sec. A diferença da sec para os dois pontos é que na sec você vai colocar essa função, vai colocar o início e o fim do seu vetor, e a terceira posição dessa função, ela vai dizer o tamanho do salto. Nesse caso, eu coloquei de 2 em 2. Temos também a função rep. Na função rep, você vai colocar o número que você quer e a quantidade de vezes que você quer que ele seja repetido. Agora, voltando com o exemplo do nosso vetorzinho que a gente criou anteriormente, o aves, a gente também pode ordenar ele de forma crescente ou decrescente, e isso a gente vai utilizar apenas uma função, que é a sorte. Para você organizar ele de maneira crescente, você vai fazer sorte e o nome do vetor que você quer. Para você fazer ele de forma decrescente, você precisa adicionar um comandinho. Você vai colocar sorte, abre parênteses, o nome do vetor, vírgula, e aí você vai colocar esse atributo, o decreasing, igual a true. Isso quer dizer que você quer ordenar em forma decrescente. Temos também a função order. Ela vai retornar para a gente o vetor ordenado de forma crescente, mas ao invés de vir o valor que está dentro do vetor, ele vai vir a posição real daquele número no vetor original. E por último, temos a função rank. Nessa função rank, ela vai atribuir postos aos valores. Atribuir um posto, ele significa que ele vai colocar números de 1 até o tamanho desse vetor, do mais baixo ao mais alto. Como a gente pode ver aqui no exemplo, nós conseguimos ver que o número 1 está no mesmo lugar onde se encontra o número 5, que é o menor valor do vetor original. E o 10 está aonde se encontra o maior valor desse vetor, que é o 39. Agora vamos voltar ao banco de dados que a gente estava trabalhando. Para você acessar uma coluna desse banco de dados, você vai ter que usar o símbolo cifrão. Então, você vai colocar o nome do seu banco de dados, cifrão, e aí vai aparecer uma lista de todas as colunas que você tem no seu banco de dados. Então, você seleciona a coluna que você quer trabalhar. Nós vamos utilizar a função factor para a gente transformar essa coluna, sair do inteiro para esse outro tipo de valor que existe no R, que é o factor. Dentro dessa função, você precisa colocar qual vetor que você quer modificar, e aí você vai colocar o label. O label, ele é o que você quer colocar nesse vetor. Nesse caso, a gente está trabalhando com estado civil, então a gente vai colocar solteiro ou casado.
E então, no Levels, você vai selecionar o que você vai transformar. Nesse caso, nós temos os números 1 e 2. Então, a gente vai colocar uma sequência que começa de 1 e termina em 2. A próxima coluna que nós vamos modificar vai ser a coluna instrução. E nós vamos seguir o mesmo passo que a gente fez na linha de cima. Só que os labels vão ser primeiro grau, segundo grau e superior. E os levels vão ser de 1 a 3, porque agora a gente tem um fator a mais. Tem que ficar bem claro que a ordem que você coloca os levels tem que ser exatamente a mesma ordem que você colocou os labels. A gente vai ver isso na nossa próxima coluna. Agora nós vamos alterar a coluna região. Vocês vão ver. E a gente vai seguir mais ou menos o mesmo passo da linha de cima, das últimas duas linhas que a gente fez. Porém, com uma diferença. A gente não quer atribuir naquela ordem os nossos labels. Ao invés de ao invés da ordem ser 1 para capital, 2 para interior e 3 para outro, a gente quer colocar numa outra ordem. Então, no levels, a gente vai colocar aquele vetorzinho. A gente vai fazer o C, abre parênteses, e vai criar o vetor. Como a gente colocou a ordem capital, interior, outro, a gente tem que colocar exatamente essa ordem numérica, que é 2, 1, 3. E então, nós vamos chamar esse novo banco de dados com essas alterações feitas. Como vocês podem ver, onde tinha 1212 na coluna civil, foi alterado para solteiro e casado. Na instrução, a mesma coisa, o que era 1 para primeiro grau, o que era 2 para segundo grau e 3 para superior. E em região, também foi alterado 1 para interior, 2 para capital e 3 para outro. Então, dando o STR novamente, nós podemos ver que foi alterado nesse resuminho. As três colunas que a gente alterou aparecem como fatores com a quantidade de levels que a gente colocou. A primeira, no caso, com 2 levels, a segunda e a terceira coluna que a gente alterou, no caso, com 3 levels, que são 3 níveis.